Olá, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos entrando em sua casa com o programa Bragança, através do Bragança Live, com Conexão Cristã, conectando vidas a Cristo. Para você que não me conhece, sou o pastor Nivaldo Alves, pastor da Assembleia de Deus Bragantina em Bragança Paulista. É um prazer muito grande entrar aí na sua casa através desse programa. E de antemão já vou te dizendo, chame alguém para que possa compartilhar. Você compartilha esse programa e a palavra de Deus alcança mais vidas. Antes de entrar no assunto de hoje, eu quero convidá-los para o 10º aniversário da Assembleia de Deus Bragantina. Nós estamos completando 10 anos no dia 24 de fevereiro de 2018. 10 anos a serviço do Reino de Deus. E você é nosso convidado. Nós vamos ter uma maratona de cultos que começa no dia 19 e vai até o dia 28 de fevereiro. Você pode estar conosco todos esses dias ou escolher um dia no qual você possa estar conosco, participando desse programa para a glória de Deus. Nós temos depois no final, vamos passar um vídeo sobre a nossa história, um pouco da história da igreja, e agradecidos a Deus por 10 anos de Assembleia de Deus Bragantina, que no início foi Assembleia de Deus Andradina, e com o passar do tempo nós nos tornamos Assembleia de Deus Bragantina. Eu estou te convidando para que você possa estar conosco participando dessa grande festa. Você, o senhor, a senhora é nosso convidado especial. E também temos o ano do Jubileu de Estanho, né? 10 anos, Jubileu de Estanho. Nós vamos estar comemorando o ano, começando no dia 2 de fevereiro, com um culto em ação de graça, em agradecimento por tudo que Deus tem feito, e terminando no dia 15 de dezembro de 2018, se assim Deus permitir, estaremos terminando esse ano do Jubileu de Estanho. A nossa igreja está localizada na Rua Coronel João Leme, 1071. Os cultos são às quartas, às sextas, domingo pela manhã na escola bíblica e domingo à noite o culto público, culto da família, culto da celebração. Você é nosso convidado. Então não perca aí a oportunidade. Eu já quero aqui de antemão mandar um abraço ao nosso irmão Valmir Santos, que está assistindo, Fabiano Luiz, nossa irmã Cláudia Nascimento, a missionária Lene Gonçalves também, lá em Pernambuco, Gutenberg, estão assistindo, Zenaide Silva, Valmir, que Deus abençoe, meu querido. Eu creio, Valmir também é lá de Pernambuco, está nos assistindo nessa oportunidade, e que, se Deus permitir, Valmir, logo, logo estaremos nos encontrando. Espero vocês aqui em Bragança Paulista. E nessa oportunidade, meus queridos, nós temos uma palavra para todos aqueles que nos assistem. Como eu disse, o programa Conexão Cristã, conectando vidas a Cristo. O objetivo desse programa é levar o genuíno evangelho, o verdadeiro evangelho, para que você possa compreender. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, e se você tem sua Bíblia aí, esse assunto está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19 e 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19 e 20. Diz assim, segundo a tradução que tenho aqui em mãos: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Eu vou ler mais uma vez o versículo de número 19, que é o tema
que nós escolhemos hoje para esse programa. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E aqui está uma coisa. O título desse programa, o tema desse programa hoje é Esperança em Cristo. O que o Evangelho me dá de esperança? Qual a minha esperança? Aonde está pautada a minha esperança como cristão? Então, se você for ver essa carta, como eu já disse, foi escrita por Paulo. Ela foi escrita por volta do ano 56 depois de Cristo, 55, 56 depois de Cristo. Paulo escreve essa carta para algumas correções, na carta toda, os seus capítulos, para algumas correções dentro da igreja em Corinto. Mas observe uma coisa, o capítulo 15, que é esse que nós lemos, ele vai tratar do tema, ou do subtema, né? A ressurreição. Então ele vai falar da ressurreição de Cristo, da ressurreição de todos aqueles que esperam em Cristo. Então aí você já começa a entender por que Paulo disse isso. Se esperarmos em Cristo, somente nesta terra, somos os mais miseráveis dos homens. Então, quando Paulo escreveu isso, havia uma preocupação, como hoje também existe. Naquela época, já em 56 depois de Cristo, muitos combatiam o Evangelho. Muitos combatiam o Evangelho e não acreditavam que o Evangelho, que Jesus havia ressuscitado. Então você veja bem, de toda a palavra de Deus, de tudo que está escrito, Jesus Cristo veio, homem se fez homem, um Deus se fez homem, viveu nessa terra, morreu crucificado e ao terceiro dia ressuscitou. Então observe, se ele não ressuscitasse, esse evangelho estaria fadado ao fracasso. Por quê? Porque o ápice desse evangelho é a ressurreição de Cristo. Porque ela também me garante a ressurreição. Ele é a primícia dos que dormem. Então, observe uma coisa. Paulo está no capítulo 15 falando a respeito da ressurreição. Porque haviam pessoas naquela época que combatiam isso. Algumas seitas heréticas já, e naquela época, combatiam a questão da ressurreição. Não acreditavam. E hoje não é diferente. Muita gente não acredita na palavra, muita gente não acredita que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Muitos o têm como um simples profeta que morreu e não ressuscitou. E aí por diante. Mas o que eu quero que você entenda, você que me ouve? Qual que é a tua esperança com relação a esse mundo? Então Paulo está dizendo assim, se nós esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. E aí eu começo a observar um evangelho que está sendo pregado já há algum tempo, algumas teologias que estão sendo desenvolvidas, na qual o ser humano, ele só espera de Cristo aqui nessa vida. E há um contraste claro com esse texto e com a palavra de Deus, com a doutrina do Evangelho. Porque ele diz, olha, se esperamos em Cristo somente nesta vida. Então esse evangelho que se prega é um evangelho que você tem todas as vantagens, que você consegue muitas coisas só nessa vida. Que você vai ter carros nessa condição de aceitar Jesus, a sua vida financeira vai ficar excelente, não é boa, excelente. O teu corpo físico, você não vai ter mais enfermidade. E se aceitar Jesus, se pregam que acabaram-se os problemas, e não é por aí. Muitos estão procurando as igrejas, e em grande número até eu diria, porque estão esperando somente nessa vida. Estão com situações difíceis e vivem e vão procurar.
Mas qual é o sentido do evangelho? Qual é o sentido do verdadeiro evangelho? Ah, pastor, eu discordo do senhor porque Jesus também nos dá alguma coisa. Claro, ele supre a nossa necessidade. Mas se nós esperamos somente nessa vida, por que será que eu e você estamos indo para a igreja? Para melhorar nossa vida financeira? Para melhorar nossa vida pessoal? Para comprarmos uma casa? Para termos um carro? Para que nossa empresa melhore? Por que nós estamos indo buscar a Cristo? Qual que é o objetivo? Então nessa carta, Paulo combatendo aquele povo naquela época, ele já disse isso. Se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Então tem condições de nós começarmos a pensar, de nós começarmos a analisar a nossa vida. E eu quero que você faça uma reflexão sobre esta condição de vida. Se nós esperamos somente aqui, a pastor, ele dá o que precisamos dar. Não o que queremos, mas o que precisamos. E a Bíblia está recheada de versículos onde a Bíblia nos ensina a nos contentarmos com aquilo que nós temos. Não é todo mundo que vai ser empresário, não é todo mundo que vai ser rico, não é todo mundo que vai ter dinheiro. Mas todo mundo pode alcançar os céus. Mas todos podem serem salvos. Todos. Mas eu quero te falar que se você espera nele somente nessa terra, você está enquadrado nessa classe de homens miseráveis. Homens que não têm esperança. Porque acaba-se aqui. Na verdade, no versículo 20, ele vai explicar o porquê de não esperar somente aqui. Por quê? Por que eu não devo esperar somente aqui? Porque a minha vida não acaba aqui com a morte. Por que eu não devo esperar? Porque a minha vida não acaba aqui com a morte. Amém? Então que você possa meditar nisso. Quero mandar um abraço, a paz do Senhor, para Rosilene França, Valmir, Moisés Faber, Kleber, Silva Santana. Kleber, na Bahia, quanto tempo, Kleber? Que Deus abençoe você. Valmir, que Deus abençoe grandemente a vossa vida. Anderson Mendonça, um abraço aí a todos vocês. Compartilhe para que a palavra de Deus alcance maior número de vidas e possa chegar, e possa conseguir chegar aos corações. Nós vamos agora passar o vídeo que eu disse a vocês da nossa festa, do aniversário de 10 anos da nossa igreja. E você pode aí também compartilhar, o programa já vai estar inserido no programa. Veja aí por que nós temos motivo de sobra para agradecer a Deus. E depois desse vídeo, nós estaremos entrando na segunda parte, a parte final desse programa, que nós escolhemos o tema, o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Assista aí e glorifique a Deus conosco.
paz do Senhor a todos que me assistem. Eu quero convidá-los para participarem do ano do Jubileu de Estanho da Assembleia de Deus Bragantina. Esse ano do Jubileu de Estanho vai começar no dia 2 de fevereiro e terminar no dia 15 de dezembro de 2018. Você é o nosso convidado. E no mês de fevereiro, quando a igreja no dia 24 completa 10 anos, nós vamos fazer 10 cultos, começando no dia 19 até o dia 28 de fevereiro, com vários cantores, vários pregadores da nossa igreja, de fora. E você não pode, você de maneira nenhuma pode ficar de fora desse evento. Venha participar conosco. Assembleia de Deus Bragantina, uma década a serviço do reino de Deus. Venha participar. Está aí então, você viu o vídeo, como eu disse, compartilhe essa bênção e eu insisto que você venha estar conosco nesses dias. 10 dias de culto, de gratidão, de agradecimento, de louvor, de oração, de pregação, de ministração, por todos esses 10 anos. E como você viu aí, Deus tem nos abençoado e a igreja tem crescido, não para a glória de homens, mas para a glória de Deus. Você é o nosso convidado. Mas voltemos à palavra e nós estamos falando aqui da esperança, daqueles que têm um evangelho que só esperam nessa vida, daqueles que têm Jesus e só esperam nessa vida. E ele está dizendo, nós somos os mais miseráveis. Por quê? Eu acabei dizendo para você na primeira parte, se esperamos nele só aqui, acabou nossa esperança. Mas a morte não é o final das coisas. Muito pelo contrário, a morte é o início de uma vida, a vida eterna ao lado de Cristo. Então, Paulo, capítulo 15, eu te convido a ler aí na sua casa depois, com tempo, capítulo 15, você vai ver que ele vai falar sobre a ressurreição de Cristo. E ele bate firme nisso. E ele está dizendo, se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. Se Cristo não ressuscitou, então não tem evangelho. Não tem evangelho. Então, a palavra de Deus vai me garantir que eu não vou esperar somente aqui. João escrevendo, ele diz assim, que Deus, que Jesus, olha bem, que Jesus nos deu a vida eterna. Essa é a única promessa. João fala isso. Então Jesus aqui não veio garantir para você uma casa, ainda que ele possa te dar. Ele não veio garantir vida boa para mim e para você. Ele veio garantir a vida eterna. A Bíblia diz que, João dizendo, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então nós estamos na igreja não esperando somente nessa vida. Esperamos alguma coisa nessa vida? Claro. Se formos obedientes ao Senhor, a Bíblia vai dizer que se formos obedientes, nós vamos comer o melhor dessa terra. Se formos obedientes. Mas o melhor dessa terra não é riqueza, não é grandes fortunas. Não, mesmo porque o próprio Jesus diz o seguinte, quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. Então o que ele garante para nós? Em primeiro lugar, Jesus morreu, Jesus padeceu, Jesus foi crucificado, ele verteu o sangue dele para que eu e você tenhamos a vida eterna. Então nós não vamos esperar nele somente aqui. Porque na hora da morte, a agonia, como alguns dizem, a agonia da morte, para muitos não existe. Para aqueles que esperam em Cristo, não existe esse termo agonia da morte. Porque ele está preparado. Ele está preparado sabendo que isso aqui é só uma passagem. Sabendo que isso aqui, o tempo passa. Então eu quero te convidar, meu querido ouvinte, aquele que me ouve, que me assiste, a pensar nisso. Que tipo de evangelho que eu estou praticando? Que tipo de evangelho que eu estou vivendo? O que adianta ganhar o mundo inteiro? Jesus faz essa pergunta. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria em resgate da sua alma? Ele já pagou o resgate da minha e da sua alma. Então comece a pensar. E você que já é cristão, que muitas vezes está passando por problemas, lutas, e isso não quer dizer que Deus se afastou de você. O silêncio de Deus muitas vezes é para nos dar
estrutura, para nos fazermos caminhar, para acreditarmos. Muitas vezes você fica preocupado, ai meu Deus, a tua esperança, meu irmão, é a ressurreição dos mortos. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Eu quero passar essa palavra para você ter confiança. Vença as lutas, vença o pecado, nosso maior adversário tão cruel, mas que você, através do poder de Deus, através de estar vivendo uma vida cristã, em obediência à palavra de Deus, possa ter uma vida abençoada. Vida abençoada não exime nós de problema. Vida abençoada não nos deixa rico. Vida abençoada é uma vida na qual a esperança de vida eterna está presente em nós. Então, se nós esperarmos somente nessa terra, somos os mais miseráveis dos homens. Continue, compartilhe, não deixe de compartilhar, porque você vai nos ajudar a passar esse programa para frente. Eu quero aqui mandar um abraço para o Paulo, para Cássia Rodrigues, Gutenberg, Cássia Rodrigues novamente, glória a Deus, Cássia, glória a Deus. Regina Nascimento está assistindo. Ela põe aqui, essa é a nossa esperança. Cássia, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Eu peço para você que compartilhe, para que as pessoas conheçam o verdadeiro evangelho, o verdadeiro sentido do evangelho. Então nós não esperamos somente nessa vida. Nossa vida, nós somos formados por uma tricotomia: corpo, alma e espírito. Morte é separação. Morte significa separação. Separou-se o espírito do corpo. Então, o corpo volta ao pó, mas o espírito não. Por isso que Jesus falou para aquele ladrão. O ladrão ao lado de Jesus, Jesus falou: eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, a nossa esperança não se resume a ter as coisas aqui nessa terra, mas muito mais além disso. Nossa esperança se resume em ter Jesus Cristo como o nosso Senhor. E para você ter mais uma ideia de como Jesus sempre fala na sua palavra: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, o que você está esperando? O que adianta ter tanto bem nessa terra e perder a vida eterna? O que adianta? Eu sempre digo para você, entender o que eu vou dizer agora, eu sempre digo para os irmãos, entenda uma coisa. Em João no capítulo 14, ele vai escrever sobre uma situação que estava acontecendo. Os discípulos, os apóstolos, estavam perturbados, porque Jesus ia embora, eles perceberam isso. E o que Jesus falou para eles? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, qual foi a esperança para aqueles homens que seguiram Jesus por 3 anos e pouco? Qual foi a esperança que ele deu para aqueles homens? Ele não disse para aqueles homens: eu vou deixar umas casas para você, Pedro, para João, vou deixar você empresário famoso aqui na terra. Não! Ele não garantiu isso. Ele garantiu a vida eterna. Não se turbe o vosso coração. E Deus tem uma palavra para você hoje que está me assistindo. A palavra de Deus para você hoje é para você que cresça esse ânimo, que você tenha esperança, que tempestade não dura o tempo todo, que deserto não é para sempre. Receba isso da parte de Deus, que deserto não é para sempre. Você vai sair disso, porque a tua esperança não está somente nessa vida. Ainda que não tenhamos casa como gostaríamos de ter, ainda que não tenhamos bens materiais, financeiros, cultura, isso tudo não quer dizer nada, porque o que vale é o conhecimento da palavra, a vida eterna. Eu quero terminar dizendo para vocês sobre uma ilustração do que é o conhecimento. Então não espere somente nessa terra
nessa vida, porque ela é muito mais além. Então, escute bem, ele está falando de ressurreição. Nós temos a viva esperança. Muita gente conhece tantas coisas, e a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que essa condição de ressurreição é para todos, em todas as épocas, todos aqueles que aceitaram a Cristo. Então, você também faz parte disso. Eu quero nessa oportunidade de contar essa ilustração para você entender que o que vale de conhecimento? Muita gente tem tanto conhecimento, mas será que vale? E a Bíblia nos ensina a crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Havia um homem, um pescador, ele estava sempre ali com o seu barco. Um dia chegou um cientista e propôs para ele para atravessar o rio do outro lado, que ele precisava ir ao outro lado do rio. O pescador prontamente se colocou no barco e os dois saíram, o pescador remando. E aquele homem, por ter um vasto, um amplo, um grande conhecimento, era cientista, sabia sobre tudo na vida, começou a esnobar aquele pescador. Ao perguntar para ele: o senhor já viu falar de física quântica? O senhor conhece como é o movimento da Terra, a rotação? O senhor sabe sobre os planetas? O senhor sabe como isso? E foi falando, e a resposta do pescador era sempre a mesma: não, eu não conheço. E quanto mais ele perguntava, mais o pescador dizia que não conhecia, porque na verdade não conhecia sobre nenhum assunto que aquele homem trouxe para ele naquele momento. E eles estavam atravessando um rio muito largo, e de repente lá pelo meio do rio começou a fechar o tempo. Uma tempestade rapidamente se formou e veio para cima deles. E aí o pescador, que estava só respondendo a pergunta, ele fez uma pergunta para aquele homem. Aí ele pergunta para aquele homem assim: o senhor sabe nadar? E a resposta daquele homem foi: não. Quando ele falou não, o pescador, que já previu o que ia acontecer, que o barco ia virar, que as ondas estavam muito altas, o pescador pulou na água e saiu nadando. E aquele homem morreu afogado porque não sabia nadar. O que é a moral dessa história? Será que o conhecimento que você tem vai te conduzir para a vida eterna? Será que as faculdades, os cursos, as coisas que você conhece, todo o seu conhecimento vai te levar para a vida eterna? Pense nisso. Pense nisso. Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Eu vou orar por você e com você. Ore comigo. Pai, eu te dou graças por essa oportunidade. Peço humildemente a Ti que, através do Teu Espírito, vidas sejam atingidas pela Tua palavra, impactadas pela Tua palavra. Abençoa cada ouvinte, cada um daqueles que vai ouvir Tua palavra, e que Teu Espírito fale poderosamente em seus corações. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, e até o próximo programa Conexão Cristã, conectando vidas a Cristo. Deus abençoe.